Boa noite a todos. É sempre uma alegria estarmos juntos novamente. E o tema que nós escolhemos para hoje é um tema que pode ser polêmico, nós vamos tentar não polemizar, né? E é Krishnamurti e as religiões. Quando eu digo polêmico, é porque o Krishnamurti, ele fala as coisas sem muitas papas na língua, né? Ele fala de uma forma destemida. E eu já ouvi pessoas dizerem que não gosta do Krishnamurti porque ele é contra as religiões. E, na verdade, ele não é contra nada. Ele simplesmente coloca as percepções dele de uma forma muito direta e clara, o que muitas vezes vai contra algumas estruturas existentes, né? E, realmente, repare que ele tem autoridade moral para fazer isso, porque ele próprio poderia ter sido, como tentaram fazer dele, o líder de uma religião, né? Criaram quase uma igreja em torno dele, uma ordem da Estrela do Oriente, que chegou a congregar 40 mil pessoas ao redor do mundo que acreditavam nele como um novo instrutor espiritual da humanidade, novo Messias, o novo veículo do Cristo. E ele desde garoto, ele assumiu esse papel. Durante 17 anos ele foi chefe dessa organização e depois ele dissolveu a organização e mandou devolver as propriedades. Então, se ele quisesse fundar uma religião, já estava fundada, era só continuar, não precisava mais nada, né? E na ocasião que ele dissolveu a Ordem da Estrela, uma das coisas que ele falou foi o seguinte: que a verdade não pode ser organizada institucionalmente, que nenhuma instituição detém a verdade, né? A verdade é o estado da consciência de cada indivíduo dentro da sua melhor capacidade de compreensão, no sentido de ver as coisas como elas são, sem distorções, seja nos seus aspectos intrínsecos ou extrínsecos. Então, ele, ao longo da vida dele, ele sempre colocou que as religiões, em geral, ao invés de unificarem, elas dividem os homens, né? É interessante que a própria palavra religião, do latim, que vem do latim, religare, que é ligar novamente, alguma coisa que era ligada, que se desligou e que pode ou deve ser religada. Esse é o papel da religião. E ele fala coisas assim, pelo menos que eu pude observar ao longo de toda uma vida que eu estudo ele, assim, desde os 15 anos, estudo assim, termos, né? Que eu acompanho, vamos dizer assim, a obra dele. Ele procura resgatar a religiosidade, né? Uma atitude religiosa nas pessoas. Então, ele é um homem profundamente religioso, mas ele não acredita que as instituições façam bem, no sentido de que elas dividem os homens, né? E aí, às vezes, ele faz umas afirmações bem radicais que deixam algumas pessoas até revoltadas. Uma delas foi quando ele falou assim: para vocês verem a diferença entre religião no sentido essencial e religião no sentido instituição, igreja. Ele tem uma passagem que ele fala naquele livro A Questão do Impossível. Ele fala assim: religião é a força que conduz a uma vida sem divisão, sem fragmentação. Então, uma vida sem divisão é divisão na consciência, que não existe aquele sentido de segregação, de separação, de preconceito, de divisão, né? A religião é a força que conduz a essa vida sem divisão. E numa outra passagem ele fala assim: ir para o bar, o futebol ou para a igreja é a mesma coisa, né?
Foi aí essa afirmação que eu falei para uma amiga minha, ela ficou muito chocada, falou que o Krishnamurti viajou, e não é a mesma coisa, que ofende, né? Tira o chão das pessoas, né? E aí, não dá para você pensar uma frase isolada e querer julgar toda a obra dele por uma frase. Mas eu me lembro uma vez que eu era bem jovem, uma das primeiras vezes que a senhora Radha Bonnier veio ao Brasil, e numa conversa informal, eu estava se mencionando alguma coisa do Krishnamurti, e eu fiz uma afirmação naquele momento equivocada. Alguém falou de religião, eu falei, o Krishnamurti disse para não ir nas religiões. Aí ela falou assim, ele não diz isso. Ele diz para você ter consciência do que você está fazendo se você vai a uma igreja, a um templo, por exemplo. Quer dizer, ele não se coloca como inimigo das instituições, mas ele critica muito a exploração religiosa, aquele negócio de fazer dinheiro, o poder eclesiástico, a autoridade espiritual, o intermediário entre o homem e Deus. Tudo isso ele critica muito, muito fortemente, mas sempre buscando apontar para uma religiosidade transformadora, né, em que a pessoa vive de uma maneira mais integrada, mais harmoniosa, mais verdadeira, mais unida, vamos dizer assim. Então, a gente tem que tentar explorar esse tema colocando os pingos nos is, né? Porque realmente não dá para você dizer que uma pessoa que critica as religiões não é religiosa. Ele critica as estruturas de poder que exploram, que fazem lavagem cerebral, que pegam o dinheiro das pessoas, né? Enfim, ele critica toda essa estrutura de autoridade espiritual, isso é muito forte na obra dele, né? Porque ele é o cara que está abrindo o pensamento da nova era, né? Essa era de Aquário, em que os homens descobrem a verdade por si mesmos, caminham com as próprias pernas, diferente de uma era de peixes, que é os 2 últimos anos, uma era devocional, de adoração, de devocional mesmo, né? Enfim, vamos explorar isso aí, Edu? O que você acha? Pois é, você colocou bem que o Jamur sempre apontava para essa diferença entre religião e igreja. Às vezes as pessoas confundem a igreja, que é a instituição, e religião. Nós, assim como estudantes de teosofia, das tradições antigas, nós sabemos quão diferente são as mensagens que foram deixadas pelos grandes instrutores da humanidade, como Cristo, Buda, Maomé, Krishna, e aquilo que é feito e aquilo que é divulgado e, vamos dizer assim, vivido hoje dentro dos templos, da, das igrejas e das instituições religiosas como um todo. Às vezes, existe até uma incompatibilidade entre os ensinamentos dos grandes fundadores, que eram pessoas memoráveis, né? Pessoas de grande saber, de grande espiritualidade, e aquilo que veio a ser difundido pelas instituições religiosas. Eu já mencionei isso outras vezes, mas eu gosto sempre de trazer esse ponto, né? Como uma, uma igreja que se diz cristã, ou seja, uma igreja que se propõe a divulgar os ensinamentos de Cristo, pode ser responsável por uma inquisição, persegue pessoas e leva pessoas que não são crentes, vamos dizer assim, que não aceitam os seus ensinamentos até a morte.
até a fogueira, aconteceu muitas vezes na Inquisição, como uma igreja cristã pode fazer uma cruzada contra os infiéis, como se ela fosse dona da verdade e devesse combater e matar todos aqueles que não comungam das suas crenças, crenças essas muitas vezes distorcidas, né? Aliás, esse é um ponto muito comum em todas as religiões, em todas as igrejas, né? É a distorção que ocorre em relação aos ensinamentos dos seus fundadores e aquilo que é professado hoje nas várias tradições. O primeiro que os ensinamentos que foram os ensinamentos frescos dos grandes fundadores começaram desde o início a sofrerem distorções na medida que aqueles que haviam tido o privilégio de estar próximo desses grandes fundadores das religiões, desses grandes seres, desses grandes avatares, eles não mais tiveram oportunidade de trazer um ensinamento vivo para aqueles que vieram depois. Em todas as religiões, né, não havia gravadores, não havia vídeo, né? Agora, no Krishnamurti é diferente. Você pode ver o Krishnamurti, ouvir o Krishnamurti. Mas na época de Cristo, Buda, Maomé, etc., nós não tínhamos esses recursos. Então, tudo era guardado na memória e, muito depois, transposto para uma série de papiros e isso muito tempo depois da morte dos fundadores das religiões. Depois vieram os tradutores, e os tradutores também introduziram distorções. O tradutor sempre procura puxar um pouco para a sua percepção da realidade aquilo que está sendo dito. Então, ao longo do tempo, essa pureza dos ensinamentos foi sendo perdida. E depois, a interpretação também dos ensinamentos levou a coisas absurdas, né? A ponto de algumas religiões proporem a matança de pessoas que pensam diferente ou que não aceitam os preceitos que estão nos livros sagrados, como se os livros sagrados fossem a pura verdade. Qualquer livro não é a pura verdade, né? Nos Upanishads está dito que qualquer mensagem que está em livro ou que é transformada em palavras é uma sabedoria, né? É um conhecimento inferior. E o conhecimento superior só pode ser alcançado pelo contato direto, pela percepção direta da realidade, através da intuição, através da investigação, através de um contato direto com os princípios superiores. De maneira que nós temos que rever, né, e entender muito bem o que vem a ser religião, no sentido profundo de religião religare. E acho que é esse sentido que Krishnamurti procurava dar quando ele falava da mente religiosa. Ele nunca renegou a existência da religiosidade, tanto que ele falava na mente religiosa, aquela mente impoluta, aquela mente que está aberta para o aprendizado, aquela mente que está aberta para os planos superiores. E eu lembro um ensinamento que nos foi trazido pelo Einstein. O Einstein era, ao mesmo tempo, um cientista excepcional, mas também ele tinha uma visão crítica da realidade, teve até uma atuação política, e ele trazia essa investigação mais profunda sobre a natureza da ciência e da vida. E ele chegou a dizer que o maior propósito da ciência era
apresentar para aqueles que estavam receptivos o, o sentido da religiosidade cósmica. Olha que coisa bonita, né? A ciência deveria, através de toda a sua investigação, demonstrar, fazer com que as pessoas pudessem perceber, na medida da sua sensibilidade, a presença, né, de uma religiosidade no nível cósmico. Isso é uma coisa belíssima, né? Ele também não era seguidor de religião, mas ele sabia da existência dessa religiosidade cósmica, que é aquela presença, aquela união de todas as coisas em torno de uma teosofia, em torno de uma verdade maior. Então, essa investigação do que é religião e o que é uma mente religiosa tem que estar muito além de qualquer texto, qualquer livro sagrado, de qualquer crença. Precisa ser algo que cada um de nós pode e deve encontrar no seu coração, como ser uma verdade vivencial, uma verdade percebida e não uma verdade imposta ou copiada de terceiros. Pois é, Edu. Você bem falou que o Krishnamurti faz essa distinção entre a mente religiosa e a religião organizada, institucionalizada, né? A religião no indivíduo e a religião como estrutura de poder, onde tem o pastor e o rebanho, né? Eu separei aqui umas poucas passagens, quando ele entra nesse tema de uma forma muito direta, dizendo assim: dizemos que as religiões unificam. Ao contrário, contemple o mundo dividido em pequenas e estreitas seitas, lutando umas contra as outras para aumentarem o número de seus adeptos, suas riquezas, sua posição, sua autoridade, imaginando que isso seja a verdade. Impressionante como você mesmo falou, né? Veio o fundador, Jesus Cristo, dar aquela mensagem. Aí criam a igreja. Depois a igreja se divide em duas, católicos, romanos e ortodoxos. Aí depois se divide em... Hoje existem milhares de igrejas cristãs, elas vão se dividindo e se subdividindo e se subdividindo, a ponto de ter existido guerra entre católicos e protestantes, ambos adoradores do mesmo Jesus Cristo, né? Olha só o que ele fala. Não sei se já observaram como elas têm dividido os homens. Você é católico, eu sou protestante. Para nós, o rótulo é muito mais importante do que o verdadeiro estado de afeição, de amor, de bondade. Então, você vê que o estado de afeição, de amor, de bondade tem muito mais a ver com a religiosidade do que o rótulo da tipo de igreja que a pessoa frequenta, né? Aí ele fala: todos os domingos as pessoas vão à igreja para orar e praticar o amor fraternal. Durante o resto da semana, empenham-se em desenfreada exploração e crueldade. Assim, tornamos a religião uma conveniente evasiva, a qual recorremos nos momentos de dificuldade e de desgraça. É lógico que ele está falando de uma forma genérica. Ele está falando das estruturas e da consciência humana em geral, que tem muito esse lado de rebanho, né? De seguir não só os líderes religiosos, mas os líderes políticos, econômicos, até os artistas da moda, né? As pessoas seguem, né? Os times de futebol e por aí vai. Agora, dizer que ele é contra, é uma questão de ser contra. Olha o que ele fala aqui. E é o templo.
um lugar de devoção onde há um símbolo de Deus. A verdade pode ser encontrada numa pedra à beira do caminho, nas águas que refletem, nas nuvens, no sorriso de uma mulher que carrega um fardo. No mundo inteiro se encontra a realidade e não necessariamente no tempo. Então, essa palavra aqui, necessariamente, ela faz a diferença. Não quer dizer que não possa estar também no tempo. Isso vai depender totalmente da atitude interna da pessoa, né? A pessoa pode estar dentro de um templo, numa atitude religiosa, que é um estado interno de esvaziamento, de afeição, de bondade, e não se separa do resto da sua própria vida, né? Um estado que se integra com o seu próprio viver, ou pode estar na natureza, na beira do rio, em qualquer lugar, né? Porque essa condição é uma condição interna. Na época que eu comecei a ler alguma coisa de Krishnamurti, com um amigo meu, que é amigo até hoje, e que ele é um cara que assim, influenciou bem na minha adolescência, porque ele gostava de literatura, de música, de coisas que têm um lado cultural mais profundo. E eu lembro que ele estava lendo um livro de Eça de Queiroz, né? E o autor ele meio que criticava, ele falava da presença de Deus na natureza e criticando a presença de Deus assim nesses ambientes em que a religião atribui que Deus está necessariamente. E eu lembro que eu fui conversar com a minha mãe, né? Que o meu amigo estava falando que Deus não estava nas igrejas, não, estava na natureza e tal. E a minha mãe falou assim, também. Achei aquilo importante, né? Porque a tendência nossa é excluir as coisas, né? A dizer, não está lá. Não está lá necessariamente, porque depende da atitude interna da pessoa. Aí eu lembro de ter comentado com esse meu amigo, e ele que era compositor, absorveu essa mensagem, né? Que ele próprio estava lendo essa de Queiroz e criticando a presença de Deus nas igrejas, né? E eu lembro de uma música que ele fez na época, em que ele falava nisso, e numa estrofe ele falava assim: nos capins dos montes, no veludo do altar, nos pingos da fonte, nas espumas do mar. Então você vê essa presença, como o Eduardo estava falando, dessa consciência religiosa cósmica, ela vai estar em tudo. Então ela não exclui necessariamente o tempo. O problema é quando você acha que ela está no templo e não está em outros lugares. Quando, na verdade, ela está dentro de você mesmo. Então, é que a mente humana, ela classifica tudo, ela rotula tudo, ela fragmenta tudo, né? Então, a igreja passa a ser um pedaço da vida, um escaninho, assim, uma coisa separada do resto da vida. Enquanto que a igreja é a própria pessoa, é você ser uma pessoa religiosa no viver, nas suas relações. Se você é uma pessoa egoísta, você não é uma pessoa religiosa. Se você é uma pessoa bondosa, você é religiosa. Ou seja, tudo está interrelacionado. Ainda que todos nós, em alguma medida, sejamos egoístas, quanto mais a gente tiver observando, trabalhando para ver essa transformação ou essa revolução interior, né, mais nós estamos agindo como uma pessoa religiosa, né? Então, assim, tentando não polemizar e botar os pingos nos is, Krishnamurti não é contra nada, ele é contra a nossa ignorância existencial, vamos dizer assim, né? E aí, não quer dizer que ele seja contra as religiões, ele é contra a exploração religiosa, ele é contra a autoridade espiritual, ele é contra a lavagem cerebral que muitas igrejas fazem, né? Quer dizer que você não possa, em algum momento, dependendo do seu temperamento mais devocional, ter experiências
mais elevadas no ambiente religioso. Mas se isso for fragmentado e dissociado do seu viver, vai ser uma fantasia agradável, não vai ser a experiência religiosa no sentido real. Né, Edu? O que você acha? É, o Krishnamurti falava muito nisso, né, que Deus não está no sacrário, né? Ele está em toda parte. Ele até, de certa forma, deixava implícito que é mais fácil você encontrar essa divindade que se manifesta dentro de nós também na natureza, embora as igrejas também possam ser ambientes em que a devoção aflora e que, pelo fato de várias pessoas com aquela postura devocional, isso aí acaba levando a pessoa a um estado de consciência mais de conexão e de reflexão. Mas ele sempre preferiu o, essa religiosidade natural, vamos dizer assim, aquele, aquele sentimento de sentir-se maravilhado, conectado com a beleza, com o sorriso de uma criança, com a majestade de uma sequoia, de uma grande árvore, né? Com a beleza das nuvens, a beleza do céu. E nas suas narrativas, né, que ele tem vários livros que ele narra as suas experiências, né, nos notebooks, ele sempre traz esses momentos de reflexão, sempre percebendo a beleza da natureza, descrevendo como o som dos sinos que ele estava ouvindo percorriam todos os ambientes, que corriam juntos com o som dos sinos, corria juntos com os rios, e balançava as árvores e penetrava no nosso interior. E o som dos sinos vinha da igreja, só que ele estava na natureza ouvindo o som dos sinos. Né? Você vê que coisa interessante, né? Os sinos para ele não era necessariamente uma algo que pertencia a uma instituição religiosa. Era um som, um belo som que reverberava, que criava harmonia e que tocava o coração das pessoas e o dele também, né? Então, a postura do Krishnamurti era muito de tentar mostrar que a mente religiosa tem que ser uma mente liberta. Isso é uma coisa que ele sempre enfatizava. E o que as instituições religiosas fazem? Elas tentam aprisionar, elas tentam fazer com que seus seguidores, os seus adeptos, se mantenham fiéis. Fiéis não ao ser supremo, a Deus, nem a Cristo, fiéis aos ensinamentos que foram trazidos, adaptados e, e divulgados através dos sacerdotes. Então, essa fidelidade a dogmas, né? Não teve nenhum instrutor religioso que criou dogmas. Quem criou dogmas foram as religiões institucionais, foram as pessoas humanas que se consideravam representantes daquela linhagem religiosa e que se autoproclamavam como detentores da verdade, a ponto de se acreditar na infalibilidade de um ser humano. Uma coisa assim, para mim, parece tão absurda, né? Mas a infalibilidade papal, até hoje, é reconhecida, embora hoje ela seja muito pouco ventilada, né? Especialmente o Papa Francisco, acho que nunca falou em infalibilidade, mas era uma coisa trazida assim para mostrar que a igreja tinha o poder de dizer o que era verdadeiro e quando ela falava,
aquilo lá era a verdade, né? E o Krishnamurti sempre se opôs a essa verdade trazida de fora e dizia que nós temos que ser uma luz para nós mesmos. Isso é que é importante. Cada um tem que descobrir a verdade através da observação, através do estado de conexão profunda com a realidade, e não com algo que foi criado pelo pensamento. Krishnamurti sempre falava que as igrejas, os dogmas e todo esse conjunto de rituais, etc., são tudo obra do pensamento e, portanto, tem pouco valor. O que tem valor é aquilo que você pode experimentar na medida que você apazigua o pensamento e começa a transformar a sua mente numa mente religiosa. E aí, Marcos, como é que você poderia descrever essa mente religiosa? Pois é, Edu, eu vou colar dele aqui, né? Eu vou colar. Ele, ele faz bem essa distinção do que é a mente religiosa, o que são as religiões. Olha só, ele falando assim: a mente, portanto, pode alcançar aquele estado religioso. Estou empregando a palavra religioso com um novo sentido, indicando algo não relacionado com as religiões do mundo. Assim, a mente religiosa é aquela que só pode viver com a morte, com a extraordinária e poderosa energia do amor. Só a mente religiosa pode voltar-se para dentro. E esse voltar-se para dentro não está em relação com o tempo e o espaço. É ilimitado, infinito. Desculpem. É ilimitado, infinito, não pode ser medido puramente aprisionada no tempo. E só a mente religiosa resolverá os nossos problemas, porque ela não tem problemas. Então, é um estado de consciência, de uma clareza, de uma pureza, de um estado verdadeiro, de integridade, né? Que não há malícia, que não há interesse pessoal. É realmente uma mente nova. Não é essa mente, esse intelecto que está sempre querendo alguma coisa, sempre se defendendo, sempre acumulando. Não é essa mente, não. Estado novo, estado de vazio, que parece que faz a sintonia com essa consciência cósmica, né? Olha o que ele fala. Para descobrir o que é uma mente religiosa, temos de descobrir o que é a verdade. A verdade não tem caminhos que conduzam a ela. Fica difícil, né? Porque a mente comum é que quer os caminhos. Não há caminho algum. Quando se tem compaixão, e a compaixão é inteligência, encontrar-se-á aquilo que é eternamente verdadeiro. Porém, não existe uma direção. Não há capitão que nos dirija nesse oceano da vida. A mente religiosa não pertence a nenhuma organização, a nenhum grupo, a nenhuma seita, e tem a qualidade de uma mente global. Bem na linha do que você estava falando, Edu, né? Dessa religiosidade cósmica que o Einstein se referia. Diz ele: por conseguinte, a mente religiosa não tem crença. Então, as religiões estão todas divididas em crença, cada uma acredita numa coisa, e a pessoa, para pertencer, ela tem que ter afinidade com aquela crença, senão ela ali é um peixe fora d'água, né? A mente religiosa não tem crença. Só lhe interessam os fatos e não as crenças ou opiniões a respeito dos fatos. A vida se torna muito simples quando só lidamos com fatos, com o que há dentro de nós e fora de nós. Quando você não tem opiniões, projeções, preconceitos e conclusões sobre os fatos, está apto a lidar com eles
equilibrada, racional e eficientemente. Ele fala, a mente religiosa se move de fato para fato. Não é essa mente carregada, cheia de achismos, né? Cheia de informação, de poluição mental, neurose. Não, é uma mente simples, uma mente que se move de fato para fato, que não se pega com opinião, com conclusão, com comparação, ela simplesmente lida com os fatos. E uma coisa que o Krishnamurti falava também é que somente uma mente que atua com liberdade pode descobrir o que é a mente religiosa, o que é esse estado de uma mente que está aberta, está viva, inteira, conectada com o mundo, sentindo profundamente esse amor que é a característica principal e vital de todas as religiões, né? Você vê que, se nós podemos dizer que existe alguma coisa em torno da qual todas as religiões gravitam, é o amor, né? O amor, a compaixão, porque o amor é que liga, né? Assim como a compaixão é que conecta as pessoas. Então, quando a religião passa a ser um instrumento que separa, porque quer vender as suas interpretações da realidade, quer vender as suas ideias, as suas ideologias, e pior ainda, quando a religião se associa à política, aí a coisa começa a degringolar completamente, né? E nós vimos que não só a Igreja Católica, mas várias religiões tiveram forte presença nos meios políticos. Então, isso acaba fazendo com que os desejos, com que o pensamento predominante naquela época, a cultura, as preferências da classe dominante, contaminassem a religião e a religião passasse a ser usada para fins meramente externos, né? Meramente mundanos, vamos dizer assim, né? E os papas foram colocados a serviço de interesses mundanos, os, os brahmanes na Índia, né? Tinham muitos interesses, vendiam o, a, a sua, o privilégio que eles tinham de poder fazer os rituais, que só os brahmanes podiam fazer os rituais, e na época na Índia eles achavam que era tão necessário fazer os rituais, né, nos casamentos, os rituais para garantir uma boa colheita, os rituais para garantir prosperidade e assim por diante, né? Então, quando uma classe de ser se arvora o direito de ser o intermediário entre o divino e o humano e, e o mundo material, aí você tem problemas, né? Aí você tem exploração, você tem o mau uso de algo que deveria ser sagrado. E dizem que quando o dinheiro entra por uma porta, a espiritualidade sai pela janela. Isso é uma frase que a gente ouve muito na Índia. E quando você vê os templos em todo o mundo, né? Como são ricos os templos, né? Quando você vai ao Vaticano, você vê aquela riqueza toda. Quando você vai também na Inglaterra, naquelas igrejas magníficas, né? Também em mesquitas adornadas com ouro, templos na Índia também riquíssimos. Você diz, mas como que a mensagem desses grandes seres foi deturpada e acabou gerando uma condição em que poucos dominaram as chamadas religiões, retirando dinheiro até mesmo daqueles mais necessitados, das formas mais vis, para
usufruto de uma classe dominante. Então, nós temos que resgatar o sentido da religiosidade profunda, né? Essa religiosidade é calcada no amor e na liberdade. E era isso que Krishnamurti procurava trazer. Ele sempre foi contra colocarem ele como um grande fundador de uma nova religião, que ele sabia que por trás disso haveria uma nova seita, uma nova igreja, que exploraria os fiéis, que colocaria o dinheiro dos fiéis a serviço de montagem de estruturas físicas, de todo um sistema hierárquico que acabaria por jogar por terra todo aquele sentimento religioso, todas aquelas verdades que caracterizavam o que os grandes seres transmitiram em suas vidas aqui na Terra, né? Então, eu acho que o que Krishnamurti fez tem profunda ligação com a mensagem dos mestres, sabedoria. Se você lê a carta única do Mahashohan, ele falava que as religiões e a crendice, o preconceito são os maiores problemas da humanidade. Então, nós temos que entender isso e resgatar o sentido dessa religiosidade cósmica, essa mente religiosa que é capaz de se abrir para o mundo e, através de uma postura humilde, de abertura e de unidade, tocar o sagrado.